Imagine um homem totalmente dedicado a cumprir a lei, um homem que via o crescente movimento cristão como uma ameaça perigosa. Este era Saulo de Tarso antes de seu encontro dramático com Jesus. Ele era um judeu devoto, cidadão romano e fariseu, profundamente imerso nas complexidades da lei judaica. Sua vida era um testemunho de seu compromisso inabalável com suas crenças, um compromisso que, infelizmente, se manifestava como perseguição aos primeiros cristãos. A formação de Saulo foi privilegiada e repleta de estudos. Ele nasceu em Tarso, uma cidade conhecida por sua vibração intelectual e cultural, tipo uma São Paulo da época. Ele estudou com Gamaliel, um respeitado rabino, absorvendo as complexidades da lei e da tradição judaica. Essa educação rigorosa alimentou seu zelo pelo judaísmo e moldou sua visão de mundo. Mal sabia ele, no entanto, que sua vida estava prestes a dar uma guinada brusca e inesperada, alterando para sempre o curso da história. A história de Saulo é, em última análise, uma história de profunda transformação, um testemunho do poder da graça para redimir até os candidatos mais improváveis. Ele era um homem de convicção, mas suas convicções eram profundamente equivocadas. Ele acreditava que estava servindo a Deus, silenciando aqueles que seguiam a Jesus, a quem ele via como um falso Messias. Sua perseguição aos primeiros cristãos não era movida por maldade, mas por um senso de dever equivocado. Seu encontro com Jesus na estrada para Damasco quebrou suas noções preconcebidas e o forçou a confrontar a verdade que ele estava tão desesperadamente tentando suprimir. Essa experiência não foi meramente uma mudança de coração, foi uma reviravolta completa de todo o seu ser. O perseguidor zeloso tornou-se o pregador apaixonado, o instrumento de punição tornou-se o vaso da graça. Sua história nos lembra que a capacidade de Deus para o perdão e a transformação não tem limites. A história da conversão de Saulo é um dos relatos mais dramáticos e conhecidos do Novo Testamento. Imagine só: Saulo, armado com autoridade e impulsionado pelo fervor religioso, está viajando para Damasco para prender mais seguidores de Jesus. A jornada é longa, o sol a pino na estrada poeirenta. De repente, uma luz ofuscante brilha do céu, jogando Saulo no chão. Da luz, ele ouve uma voz, a voz do próprio Jesus, perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O encontro deixa Saulo abalado, cego e totalmente transformado. Ele passa 3 dias na escuridão, jejuando e orando, lutando com a magnitude do que vivenciou. O encontro na estrada para Damasco não foi apenas um fenômeno físico. Foi um terremoto espiritual que destruiu os alicerces do mundo de Saulo. Após sua conversão, Saulo passa por uma profunda mudança de identidade. Ele não é mais Saulo, o perseguidor dos cristãos. Ele agora é Paulo, o apóstolo dos gentios. Esse novo nome, significando uma ruptura completa com seu passado, reflete seu propósito transformado. Ele dedica sua vida a espalhar a mesma mensagem que antes tentou destruir, viajando incansavelmente por todo o Império Romano, compartilhando as boas novas de Jesus Cristo. A missão de Paulo era clara: levar o Evangelho aos gentios, os não-judeus, que não haviam sido alcançados pelo ministério terreno de Jesus. Ele enfrentou oposição, perseguição e até prisão, mas sua determinação nunca vacilou. Ele estabeleceu igrejas, escreveu cartas que se tornariam centrais para as escrituras cristãs e desafiou corajosamente as normas religiosas e culturais de sua época. A mensagem radical da graça. Fé, amor e o poder da ressurreição. A mensagem de Paulo era radical para a sua época. Ele pregava um evangelho da graça, enfatizando que a salvação não era conquistada pela obediência à lei, mas dada gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Ele ressaltou a importância do amor como a pedra angular da vida cristã, exortando seus seguidores a viver em unidade e harmonia, mostrando compaixão e perdão a todos. Central para a teologia de Paulo era a ressurreição de Jesus. Ele via a ressurreição como a vitória final sobre o pecado e a morte.
o evento que tornou a salvação e a vida eterna possíveis. Ele acreditava que, pela fé em Cristo, os crentes também seriam ressuscitados para uma nova vida, capacitados pelo Espírito Santo para viver vidas dignas de seu chamado. Cartas que ecoam através do tempo. O legado duradouro de Paulo nas Escrituras. O legado de Paulo está inextricavelmente ligado aos seus escritos. Suas cartas, endereçadas a várias igrejas e indivíduos, formam uma parte significativa do Novo Testamento. Essas cartas, repletas de profundidade teológica, conselhos práticos e exortações apaixonadas, moldaram o pensamento e a prática cristã por séculos. De Romanos, com sua profunda exploração da justificação pela fé, a Filipenses, com sua mensagem de alegria e perseverança, as cartas de Paulo continuam a inspirar, desafiar e guiar os cristãos hoje. Elas oferecem sabedoria atemporal sobre tópicos como fé, amor, graça, o Espírito Santo e a vida cristã, fornecendo uma estrutura para entender o plano de Deus para a humanidade. Um legado de coragem, enfrentando a perseguição com fé inabalável. A vida de Paulo não foi isenta de dificuldades. Ele enfrentou oposição constante, tanto de autoridades religiosas quanto políticas. Ele foi espancado, preso, naufragou e, por fim, executado por sua fé. No entanto, em meio a tudo isso, ele permaneceu firme, seu espírito inabalável, seu compromisso em espalhar o Evangelho inabalável. A resiliência de Paulo diante da perseguição serve como um exemplo poderoso para os cristãos hoje. Sua vida nos lembra que seguir a Cristo muitas vezes tem um custo, mas que o custo é muito superado pela recompensa. Sua fé inabalável, mesmo nos momentos mais sombrios, nos inspira a permanecer firmes em nossas convicções, sabendo que Deus está conosco sempre, mesmo em meio ao sofrimento. O poder interior. A história de Paulo. Sua jornada. A vida extraordinária de Paulo, de perseguidor zeloso a apóstolo apaixonado, demonstra o poder transformador da graça de Deus. Sua história é um testemunho do fato de que ninguém está além do alcance do amor e do perdão de Deus. Ela nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo os candidatos mais improváveis, para realizar seus propósitos. Pense na sua própria vida. Quais são as áreas em que você precisa de transformação? Quais são os obstáculos que impedem seu relacionamento com Deus? A história de Paulo nos encoraja a abraçar a possibilidade de mudança, a acreditar que com Deus, todas as coisas são possíveis. Como Paulo, podemos escolher abandonar nossos erros passados, nossos preconceitos e nossos medos, e entrar na plenitude de quem fomos criados para ser.